Vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, em Juízes 11, de 1 a 11. E o tema da nossa palavra hoje é: Deus ama as pessoas desprezadas. Deus ama os desprezados. Então, diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não expulsaram-me da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Ele pergunta. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Pai, nós lemos a tua palavra nessa noite. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que hoje ninguém saia daqui sem não entender essa palavra. Que o Senhor possa usar a minha vida de uma forma, Senhor, que eu possa explicitar de uma forma tão simples, que até uma criança aqui possa entender. E que pessoas que estão hoje aqui nesse auditório hoje à noite, que foram desprezadas, incompreendidas, descartadas, pessoas que têm um passado que gostariam de esquecer, que nessa noite elas saiam daqui sabendo de que Deus ama usar tais pessoas, porque nós oramos isso em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus ama as pessoas desprezadas. E essa mensagem que nós vamos ministrar nessa noite é para um grupo de pessoas, para pessoas que têm um passado do qual você que tem esse passado possa se envergonhar. Também para um grupo de pessoas que possa ter uma história passada indigna. Gente que tem uma história que com certeza não tem do que se orgulhar dessa história. Gente que está aqui hoje à noite que não tem pedigree. Gente que está aqui hoje e diz: pastor, eu não me adequo às condições, às normas de estética, não é? Eu sou feio.
ou então eu sou feia. Gente que está aqui hoje e que tem alguma deficiência física. Gente que está aqui e diz, pastor, eu não tenho nenhum cacife racial e nem social. E também pessoas que estão aqui que têm uma ferida na alma. E essa ferida, vez por outra, alguém vai lá e põe o dedo na casca da ferida. E dói dentro de você. Porque essa é a história desse personagem que nós trazemos hoje à noite aqui, para que todos nós possamos conhecer. Essa é a história de Jefté, que nós acabamos de ler. Jefté, ele nasceu num período muito conturbado da vida de Israel. Ele nasceu no período em que, na época dos juízes, em que o povo vivia numa gangorra. Ora estava bem com Deus, ora estava servindo aos outros deuses. Ora estava na bênção, ora estava na maldição. Ora estavam na liberdade, ora estavam na escravidão. E nesse período aqui de Jefté, os amonitas, eles estavam sitiando a tribo que Jefté fazia parte dessa tribo. O povo de Israel, irmãos, passou 400 anos escravo no Egito. Depois peregrinou por 40 anos pelo deserto. E depois de 40 anos, o povo de Israel chegou a Canaã e ele ficou se estabelecendo nas redondezas. E nessa época eles não tinham um governo central. Eram 12 tribos, cada tribo com as suas famílias. E não havia um governo central sobre todas aquelas tribos. Então, eram tribos que ficaram à mercê da sua própria clã, e essas tribos, elas tinham o seu próprio governo. Cada tribo tinha um chefe. E Gileade era um desses chefes de uma dessas tribos. E Gileade, ele tinha uma esposa, tinha filhos, mas ele teve um relacionamento sexual com uma prostituta. E desse relacionamento com essa prostituta nasceu esse rapaz chamado Gileade. Então, Gileade era filho de uma prostituta. E, lá pelas tantas, os irmãos, os meio-irmãos, e aí a história que eu acabei de ler, os meio-irmãos de Jefté, que eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, chegaram para ele, porque ele era um filho bastardo, e disse, olha, você não é filho da nossa mãe. Então, você vai sair daqui. Você não tem parte nenhuma com a herança do nosso pai. E aí ele foi. Ele foi para uma terra distante, para Tobi. Só, irmãos, que ele era um homem valente. Diga para o seu vizinho, o segredo é você não ser frouxo. O segredo é você ser valente. O segredo é você ser forte e corajoso, que nós estivemos ministrando semana passada aqui. Ele era valente, e aí teve essa guerra. E aí, quando ele chegou em Tobi, ele se juntou só com vagabundo. Se juntou só com gente desqualificada. Só que lá, ele treinou essas pessoas desqualificadas. Ele era forte. Tem um estudo que diz que um leão liderando um grupo de macacos, os macacos têm comportamento de leão. Mas se um macaco liderar leões, os leões têm comportamento de macaco. Sabe quem é o líder dessa igreja?
É o leão da tribo de Judá, aleluia. Sabe quem é o dono da sua vida? É o leão da tribo de Judá. Então você não pode ter comportamento de macaco, você tem comportamento de leão. E, como Deus é interessante, ele foi se juntar só com vagabundo, com gente desqualificada. Só que ele tinha treinado aquelas pessoas. Jefté era um grande líder, aleluia. E ele treinou aqueles homens, e aqueles homens se tornaram homens valentes, assim como ele. Quando teve a guerra, os irmãos dele se sentiram sitiados e disseram: olha, a solução é a gente ir atrás de Jefté. E foram atrás de Jefté. E disse: olha, Jefté, nós estamos numa guerra. Os amonitas, eles estão para destruir a nossa tribo, com a nossa nação. E nós estamos precisando da sua ajuda. E ajuda também aí dos seus liderados. E aí ele disse assim: olha, vocês não me expulsaram? E agora estão me chamando de volta, só porque agora estão precisando de mim? Mas sabe uma coisa? Eu vou. Jefté não era aquele que ficava lambendo as feridas. Não era aquele que ficava ressentido. Ele disse: eu vou, mas eu só vou numa condição. Se eu vencer essa guerra, se eu liderar o povo, eu vencer a guerra, a partir do final da guerra, eu vou ser o líder de toda a tribo do meu pai. Louvado seja o nome de Jesus. Então aquele homem saiu da sua tribo na condição do filho da prostituta. E ele volta na condição do líder daquela clã. Dá uma glória a Jesus. Por isso é que hoje eu quero falar para as pessoas que têm uma história maldita, que tem uma história que você nem quer que as pessoas saibam da sua história. Sabe por quê, irmãos? Porque se você tem uma história maldita, se você tem um passado negro na sua vida, se você tem coisas do seu passado que ainda corrói você, se há coisas do seu passado que você tem vergonha até dos irmãos da igreja saberem, eu quero dizer que você é um Jefté e você é uma Jeftéia. Louvado seja o nome de Jesus. Dá um glória a Deus. E por que eu escolhi a história de Jefté para estar ministrando nessa noite? É porque nela nós podemos demonstrar 5 princípios que vão provar que Deus ama as pessoas que são desprezadas. Diga para o seu vizinho: Deus ama os desprezados, os desqualificados, os abandonados. Deus ama essas pessoas. Então nós podemos demonstrar, em primeiro lugar, com a história de Jefté, que Deus gosta de reverter padrões de histórias trágicas. Deus gosta de reverter padrões de histórias trágicas. Esse é um padrão bíblico de Deus, dele reverter histórias trágicas. Então, sempre que há uma história trágica, Deus jamais olha para essa história trágica com fatalismo. Sempre que Deus olha para a vida de alguém que tem um passado trágico, Deus nunca olha para essa pessoa com fatalismo. Tem um ditado que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Essas pessoas esquecem que Deus Emanuel encarnou aqui, não é por acaso que ele foi ser marceneiro. Pau que nasce torto, morre torto. Só se não passar pela marcenaria de Jesus Cristo. Se passar, o pau torto fica reto. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se você entrou aqui hoje, é um pau torto. Se você entrou hoje aqui, como é que o menino chama, pô? Como é que ele chama? Um malandro qualquer. Eis a partir de hoje. Se você é um malandro qualquer, se você é uma pessoa que o mundo olha e não dá nada por você, eu quero dizer uma coisa para você, que tem jeito para você, sim. Tem gente que diz assim: olha, esse aí nasceu para ser um cidadão de segunda classe, de ser um cidadão meia sola.
E eu quero dizer que há um Jesus hoje aqui nesse lugar que Ele transforma, que Ele modifica. Ele transforma histórias trágicas em histórias triunfantes. Ele transforma histórias horríveis em histórias belas. Ele transforma histórias vergonhosas em histórias que vão inspirar outras vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Quer aplaudir a Jesus? Aplauda. Aleluia! E na Bíblia nós temos muitos exemplos disso. Tem a história, por exemplo, de Abraão. Abraão contraiu um filho fora do casamento. E você ser um bastardo, naquela época, a Bíblia diz que o bastardo não podia entrar nem na congregação. Ser um filho fora do casamento naquela época era algo terrível. Deus tinha prometido um filho a Abraão. E passaram-se anos, e o filho nasceu. E aí Sara, sua esposa, disse, olha, você vai deitar com Agar, que é a nossa funcionária aqui, nossa colaboradora, e você vai ter um filho com ela. Só que depois que esse filho nasceu, começou a ter problema. Já pensou 2 mulheres dentro de casa? É complicado. É complicado. 2 esposas dentro de casa, uma que não teve filho, a outra teve, a que teve era funcionária, ficou complicado. E Sara obrigou Abraão a mandar embora Agar e o filho que nasceu, chamado Ismael. O que é que o filho tem a ver com isso? Nada, irmãos. E é uma história linda, linda demais a história de Agar e de Ismael. Sabe por quê, irmãos? É porque eles começaram a peregrinar lá no deserto. E Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. Olha, teu pai pode te desprezar, mas Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo para te abençoar. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo e o anjo disse assim para ela. Ele disse assim, ó, não despreze essa criança, porque eu farei dessa criança uma grande nação. Aleluia! Tem a história de Jacó. Jacó teve 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. Teve uma que ele amava. Teve outro que ela era descaída de semblante, feia, e que ele não amava, ele rejeitava. Naquela época em Israel, uma mulher abençoada era uma mulher que tinha muitos filhos. E uma mulher que era estéril era uma mulher que era maldita. Irmãos, então havia uma disparidade do amor de Jacó, que Jacó amava mais Raquel e amava menos Lia. Mas nós servimos um Deus que Ele pega as desigualdades que o mundo faz, Ele pega as desigualdades que o homem faz e Ele compensa, aleluia. Me diz aí qual foi a que gerou mais filhos, foi Lia e não Raquel. Louvado seja o nome de Jesus, porque Deus ama as pessoas desprezadas. Irmãos, Gideão foi um juiz na época dos juízes. E Gideão era um cara que tinha muito baixa estima. Ele se achava um nada. Primeiro porque ele não era nem de uma tribo, ele era da meia tribo de Manassés. Não era nem uma tribo, era a meia tribo. E dessa meia tribo, ele era da família mais pobre. E dentre a família mais pobre, ele era o filho rejeitado. E quem foi que Deus foi chamar para ser o libertador do povo de Israel naquela época dos midianitas e dos amalequitas? Deus chamou Gideão, o desprezado, o pequeno, o insignificante, porque Deus ama cuidar e abençoar as pessoas desprezadas. A história de Davi e a sua escolha de rei foi a mesma coisa, todo mundo conhece. Deus chegou e disse para Salomão, olha, na casa de Jessé, é de lá que vai sair o novo rei. Jessé tinha 8 filhos. Davi era tão desprezado, irmãos, que nem o pai dele achava que ele era qualificado para alguma coisa. Os outros irmãos eram fortes, bonitos, altos. Davi era tão desqualificado pela família que o pai
mandou ele cuidar de ovelhas, porque pastor de ovelhas, só quem era pastor de ovelhas, era uma pessoa desqualificada naquela época. E aí Samuel chega na casa de Jessé. E ele disse, olha, eu vim aqui porque Deus falou que dos seus filhos vai sair o rei, o novo rei de Israel. E aí passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E Deus falando para Samuel, não é esse não. Samuel disse, mas será que eu entrei na casa errada? E aí Samuel chegou para Jessé e disse, mas você só tem esses filhos? Ele disse, não, tem um, mas não é possível que seja ele. Ele é pequeno, é adolescente, é frágil, é ruivo, é branquinho, é desqualificado. É tão desqualificado que eu mandei ele cuidar de ovelhas. Mas chame ele aqui. Quando Davi chegou, o Espírito de Deus disse para Samuel, esse será o novo rei, porque eu não vejo a aparência exterior, eu vejo o coração do homem. Eu vejo o coração do homem. Deus quer ver o seu coração. Não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa as pisadas de bola que você deu, não importa as besteiras que você fez. Deus quer você, mas Ele quer olhar para o seu coração e ver o seu coração, um coração bom, generoso, amoroso e alinhado com a vontade dEle. Em segundo lugar, por que nessa história é tão interessante de Jefté? Porque nela nós podemos demonstrar que jamais nós podemos tratar a nossa história, o nosso berço, como algo que seja determinante de quem nós somos e de quem nós seremos. Nessa história mostra, irmãos, de que jamais nós temos que aceitar essa mentira do diabo, de que o nosso passado é determinante naquilo que nós somos, ou naquilo que nós podemos ser. Porque os mais esquecidos não precisam se sentir pequenos e menores. Irmãos, eu era um menino pobre. Já contei aqui para vocês. Eu nasci lá no São Gerardo, na rua Amadeu Furtado. Eu dormia numa rede, na sala da casa da minha mãe, num quarto, uma sala bem pequena, só cabia a rede. Eu não tinha uma cama para dormir. Eu nunca pude comprar uma bicicleta na minha vida. Minha mãe era uma professora primária e meu pai um almoxarife de uma construtora. 2 assalariados, ganhavam salário mínimo os 2. A gente tinha um mínimo para comer lá em casa. Um frango era algo extraordinário. Eu queria comer um cachorro quente, Nezinha. Eu não sabia o que era um cachorro quente. Lá em casa, quando alguém chegava, um familiar, e trazia um doce e uma goiabada com um queijo, era um negócio extraordinário. E às vezes eu estou comendo lá em casa queijo com goiabada, e eu me lembro como é que eu comia queijo com goiabada, parece que eu estava comendo um maná dos céus. Meu pai era um homem muito humilhado na família dele. Então eu fui criado nesse ambiente de exclusão, de humilhação. Até na faculdade de medicina, irmãos, eu não tinha dinheiro, eu ia a pé, porque eu não tinha dinheiro para ir de ônibus. E às vezes eu olho para a minha vida, para a condição que eu tenho hoje. E às vezes eu digo, rapaz, será que é real? Então eu tinha tudo, irmão. Meus amigos que moravam perto da minha casa, tudo fumavam maconha naquela época. Eu era para ser um maconheiro. Eu era para ser um qualquer.
Toda a minha história levava a isso. Mas aos 16 anos de idade eu aceitei Jesus. Glória a Jesus. E Jesus mudou a minha sorte e mudou a minha história. Nós temos na Bíblia e fora da Bíblia história de pessoas que tiveram deficiências, mas venceram. Moisés era gago. Rapaz, eu acho Jesus muito lindo. Jesus escolheu um gago para ser um líder de um povo. Vocês escolheram um gago? Eu não escolhi. Para ser um líder, Deus escolheu um gago. E ele disse assim, eu não sei nem falar. Eu vou dizer o quê? Escolher um gago para peitar o homem mais poderoso da época, que era o faraó, o imperador do Egito. Você acha que um deficiente auditivo pode se tornar um grande músico? Vocês acham isso? É complicado, mas Beethoven era deficiente auditivo. Tem 2 grandes escritores no mundo que eram deficientes visuais. O argentino Jorge Luiz Borges e o escritor Milton, escritor inglês. Vocês acham que algum leproso pode ser um escultor? Pois Aleijadinho era leproso. Tinha que amarrar o cinzel na mão, amarrava com faixa, para ele poder fazer aquelas obras de arte barrocas que até hoje estão lá nas Minas Gerais. Vocês acham que um cara que foi condenado, passou 27 anos dentro de uma cadeia, vocês acham que pode se tornar um presidente da República? Pode. Porque Nelson Mandela passou 27 anos preso e ele se tornou, quando saiu de lá, o presidente da África do Sul. Então eu quero dizer que a sua história não é determinante naquilo que você pode ser, naquilo que você é. Pois Deus olha para você só como Deus é capaz de lhe ver. Em terceiro lugar, essa história de Jefté demonstra que os desertos, que os abandonos não são definitivos na vida de ninguém. Os desertos e os abandonos não são definitivos na vida de ninguém. Vejam que expulsaram Jefté, mandaram ele para longe. E eu quero dizer hoje à noite, se você perdeu alguma coisa na sua vida, essas perdas não são definitivas na sua vida. Se você perdeu a faculdade, se você perdeu o emprego, se você foi despejado da sua casa, eu quero dizer que nada é definitivo na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E foi exatamente no deserto que Jefté se reinventou como pessoa. Os irmãos dele acharam que expulsando ele, iriam acabar com ele. Mas ao expulsá-lo, ele se tornou mais forte. Ele se tornou maior. Então nunca zombe de uma pessoa que está levando 34 chibatadas. Porque você pode estar zombando de Paulo. Morda a língua antes de você chamar de doido, um depressivo. Porque você pode estar chamando de doido Van Gogh, que foi um dos grandes pintores da história da humanidade. Você nunca pode, na verdade, tratar mal um menino, filho da prostituta, como se ele fosse um rejeito humano. Porque pode ser que um dia você precise exatamente desse menino que um dia você rejeitou. Louvado seja o nome de Jesus. Chamaram um homem de endemoniado, de proscrito. Nunca faça isso, porque você pode estar chamando de endemoniado e proscrito o próprio Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. Se você entrou hoje à noite aqui, está no deserto. Se você foi abandonado, eu quero dizer que esse deserto, esse abandono, ele não será necessariamente definitivo na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Por que a história de Jefté é interessante? Porque ela pode demonstrar, queridos, para mim e para vocês, que nós não devemos crer no poder das pessoas ruins.
com as suas mentiras. E essas pessoas ruins podendo determinar a nossa sorte na nossa vida. Diga para o seu vizinho, as pessoas ruins não podem determinar a sua sorte, meu irmão. Veja bem, os homens que chotaram Jefté da casa dele, eles eram ruins e malvados. Talvez o discurso deles possa ser um discurso até de pessoas boas. A gente não é mau, a gente só quer preservar a casa do pai da gente. Claro, todo discurso mau e perverso vem com uma lógica de bondade e de piedade. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não crer no poder das palavras, das atitudes de pessoas ruins que passaram na nossa vida, que foram más conosco. Não se deixe que as suas atitudes sejam levadas pelas atitudes ruins dos outros. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas têm o direito de fazer o que quiser comigo, mas eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser com as pessoas. Dá um glória a Deus. Eu não tenho, as pessoas podem me abandonar, mas eu não tenho o direito de abandonar ninguém. As pessoas podem falar mal de mim, mas eu não tenho o direito, por isso, de falar mal de ninguém. As pessoas podem errar comigo, mas eu não tenho o direito de errar com ninguém. Os irmãos de Jefté erraram com ele, mas o que é mais lindo dessa história é que mesmo errando com ele, quando procuraram ele, ele decidiu não errar com seus irmãos. Ele não decidiu ficar lambendo as suas filhas. Ele não retribuiu o mal com o mal, ele retribuiu o mal com o bem. Nós temos que aprender isso hoje à noite. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos de José também tiveram essa atitude com ele. E eu quero dizer hoje à noite que eu não sou determinista em nada, porque a minha genética não determina o meu caráter. Aonde eu nasci não pode determinar quem eu sou. Eu nasci numa família pobre. Eu nasci num bairro pobre. Eu nasci num bairro que se fosse hoje, estava tomado pela droga, pelas gangues. Mas eu decidi na minha vida que eu seria alguém diferente. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus, durante esses 40 anos, tem cooperado comigo para que a minha sorte não tenha sido determinada pelo lar que eu nasci, mas pela bênção de Deus sobre a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. A cor da sua pele não pode determinar quem você é. O seu status social não pode determinar o seu futuro. E eu digo aqui que eu creio que o nosso caráter não é aquilo que tentam fazer conosco. O nosso caráter jamais vai ser determinado com aquilo que as pessoas fazem conosco. E o que as pessoas podem fazer conosco, necessariamente, não vão determinar quem nós seremos. Aquilo que as pessoas fazem com você não pode determinar o seu caráter. Ah, pastor, me magoaram. Ah, pastor, eu sou filho de fora do casamento. Ah, pastor, o meu passado é assim. Mas o seu passado não pode determinar quem você é. O seu passado não pode determinar quem você é hoje e quem você será amanhã. Por isso que a expulsão de Jefté não determinou quem ele era. Ele simplesmente era. Ele era bom, ele era valente, ele era generoso. E o que determinou a sorte de Jefté não foi aquilo de mal que os irmãos fizeram. O que determinou a sorte dele era aquilo que ele era. E aquilo que você é que vai determinar o seu futuro. Louvado seja o nome de Jesus. Não é aquilo que diz ao seu respeito. Não é fruto daquilo da onde você vem, da família que você vem, das coisas que aconteceram no seu passado. O que vai determinar quem você é e quem você será no futuro será o seu caráter. Louvado seja o nome de Jesus. E dentro de cada um de nós que estamos aqui hoje, essa noite, há um aço temperado que precisa ser polido. E esse aço temperado que há dentro de cada um que Deus colocou e Deus quer polir, é esse aço que vai lhe dar força para enfrentar tudo que você tem pela frente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Senhor.
E qualquer que seja a sua prisão, que você esteja no meio dessa prisão, você pode reverter essa prisão em nome de Jesus. Vocês sabem quais foram as epístolas mais doces que Paulo escreveu? Foi aquelas que ele estava preso. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito numa ilha em que João estava preso. A tradução da Bíblia, na época da Reforma Protestante, há mais de 500 anos, da língua do original para a língua alemã, foi feita por Lutero. E até hoje, essa tradução serve como base para a língua alemã, irmãos. E foi feita quando ele estava se refugiando num castelo. Porque o romanismo, o Papa, tinha dado uma ordem para matar Lutero. Então você fica aí reclamando da vida, murmurando da vida. Você fica aí achando que nada vai dar certo, que porque, pastor, é porque eu não tive um pai, é porque eu não tive uma mãe, é porque eu fiz um mau casamento, é porque eu perdi o emprego. Eu quero dizer em nome de Jesus, aleluia, que as coisas mais doces que Deus pode fazer na sua vida, Ele pode e Ele quer fazer, mesmo no meio de uma prisão, mesmo no meio de uma situação difícil. É só você se colocar nas mãos de Deus e Ele vai fazer em nome de Jesus. O que aconteceu na sua vida já aconteceu, querido. O que passou, passou. O que aconteceu, já virou história. E a pergunta que você tem que fazer é o seguinte. A pergunta que você tem que fazer a si mesmo é o seguinte. O que eu vou fazer com a história da minha vida a partir de hoje? Com o que eu vou fazer para reagir a essa maldade e a perversidade? Eu fui muito humilhado pela família do meu pai. E eu tinha duas decisões para tomar. Eu podia ser um cara frustrado, eu podia ser um cara revoltado, mas eu decidi ser um bom aluno, eu decidi vencer na vida, eu decidi ir para a escola, eu digo eu vou ser um bom aluno, e eu me tornei o melhor aluno de todas as escolas que eu passei em toda a minha vida. Você pode decidir agora, não importa o que está acontecendo com você, sempre você terá duas decisões para fazer. Como é que você pode reagir a toda maldade que tem batido na sua porta? A toda humilhação, a todo desprezo? Como é que você pode reagir até as decisões erradas que você tomou até hoje? Eu vou dizer como. Tinha aqui em Fortaleza, que faleceu, um escultor. Esse cara, quem ouviu falar em Zé Pinto aqui? Era um escultor. Sabe o que ele fazia? Ele fazia arte sucata de carro. Coisa que estava na sucata que ninguém queria mais. Não é? Era virabrequim, roda, monobloco, mola. Estava lá jogado, ninguém queria mais. Não servia mais para nada. Pois ele montava obras de arte com sucata. E Deus quer fazer o mesmo com a sucata da sua vida. Deus quer fazer hoje o mesmo com você. Aquilo que você vê como sucata, aquilo que as pessoas veem como sucata, Deus olha e vê que a possibilidade dele fazer uma obra de arte linda e maravilhosa. Eu sempre digo que Deus tem a capacidade e o poder de reciclar. Ele pega o lixo do seu passado, ele pega o lixo da sua vida, ele pega tudo de ruim que fizeram com você e ele transforma numa história linda, numa história maravilhosa. Foi isso que ele fez com Jefté e é isso que ele vai fazer comigo e com vocês. Aleluia! Michelangelo, grande escultor, ele pegava o mármore e transformava o mármore numa obra de arte. Ele dizia assim: do mármore eu posso tirar uma vida querendo se expressar. Eu olho para o mármore e eu vejo uma vida querendo se expressar. Deus olha para você, você é só um bloco de mármore. E Deus olha para você e diz: olha, eu quero fazer daquela vida uma obra de arte. Eu quero fazer daquela história uma vida que possa se expressar, que possa ser uma bênção. Então, como Deus vê
Só Deus vê num monte de sucata uma coisa bonita. Só Deus olha para um filho de uma prostituta. Só Deus olha para alguém que foi rejeitado, para alguém que foi abandonado, para alguém que foi humilhado. E ao invés de ver um filho de prostituta, ao invés de Deus ver um humilhado, ao invés de Deus ver um rejeitado, ao invés de Deus ver um humilhado, Deus olha um juiz. Deus olha um líder em Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Deus olha para você e Deus não vê coisas ruins. Deus olha para você e vê coisas boas. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são para o mal. Os pensamentos de Deus, ao meu respeito, ao seu respeito, são pensamentos de bem para lhe dar o fim que você espera, meu querido. Então tem esperança. Se teve para Jefité, tem para mim, tem também para vocês. Em último lugar, a história de Jefité é uma história interessante. Porque ela demonstra que nós temos que cuidar mais do nosso caráter do que da nossa reputação. Dá um glória a Deus. O que vale para Deus não é o rótulo que botaram em você. O que vale para Deus é aquilo que você é. O que vale para Deus não é aquilo que os homens falam de você. O que vale para Deus é o que Deus pensa de você. Sabe, irmãos, nós não podemos ver a nossa história da forma que o mundo vê. Nós temos que olhar a nossa história da maneira que Deus vê. A maioria das aflições que as pessoas sofrem na vida tem a ver com a vergonha daquilo que as pessoas estão pensando de mim. Eu vou repetir. A maioria das aflições que as pessoas sofrem na vida tem a ver com aquilo que a gente está preocupado daquilo que as pessoas pensam da gente. E eu quero dizer que o que importa não é o que os outros estão falando de você. O que importa é o que Deus está pensando de você. O que importa é aquilo que você sabe a respeito de você mesmo, quando você olha de manhã no espelho. Então eu só tenho duas pessoas que eu tenho que considerar. É a mim, como Deus me vê, e como eu me vejo. Então, a opinião dos outros, a gente chama de reputação. Mas a gente chama de caráter, a opinião de Deus. O que os outros acham ao meu respeito, a gente chama de reputação. Mas o que Deus sabe ao meu respeito, a gente chama de caráter. E aí, Jefté, por causa do homem que ele se mostrou ser, mesmo sendo expulso, mesmo sendo abandonado, mesmo sendo exilado, esse Jefté, ele foi guindado para se tornar o líder daquele povo. E é isso o que eu acredito que Deus quer fazer da minha vida e da sua vida, meu irmão. Você que entrou aqui hoje e você foi desprezado, você foi abandonado, você foi para o meio do deserto, as pessoas lhe humilharam, falaram mal de você. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque Deus quer reescrever uma linda história da sua vida. Eu quero dizer que a sua história ainda não acabou. Eu quero dizer que a sua história não acabou hoje. Eu quero dizer que a última página do livro da sua vida não é hoje. Deus ainda quer reescrever a sua história. Deus ainda não desistiu de você. Teu pai pode ter desistido, tua mãe pode ter desistido, a igreja pode ter desistido, o pastor pode ter desistido, você até pode ter desistido, mas Deus continua sem desistir de você. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar e fazer da sua vida uma vida bela, uma vida maravilhosa, para a glória do nome dEle. Não importa até aquilo que você pensa de você, o que vai triunfar na sua vida é aquilo que Deus pensa a respeito de você mesmo. Vamos ficar de pé na presença do Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Baixa a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui hoje à noite. E hoje nós queremos celebrar, Senhor, o fato do Senhor não abandonar os abandonados.
do Senhor acolher aqueles que foram rejeitados. E o Senhor tem essa lógica de transformar as histórias trágicas em belas histórias. Eu sei que hoje à noite aqui tem pessoas que foram abandonadas, que tiveram a sua reputação colocada rente ao chão. Pessoas que trazem profundas feridas, cicatrizes de perdas na vida. Pessoas que estão no mais profundo deserto da sua existência, mas que essa noite entenderam de que há um Deus que ama, que acolhe, que abençoa, que reescreve a história de qualquer um, em qualquer época, em qualquer estação. E se há alguém aqui hoje à noite assim, que hoje quer reescrever uma nova história, que decide hoje à noite mudar o seu entendimento e a sua atitude, que quer fazer hoje o que Jefté fez, que não ficou lambendo as suas próprias feridas, mas que foi capaz de olhar longe e ter um caráter que retribuiu o mal com o bem. Se alguém hoje aqui, nessa condição, e hoje está aqui, e quer ter um encontro pessoal com Jesus, para que Jesus possa mudar a sua história, enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero que você saia aqui do seu lugar e venha à frente. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Só mais alguém aqui hoje à noite? Você pode sair do seu lugar, eu quero orar por você. Inexprimíveis. Aí você pode então perceber, para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Diga aí pro seu irmão. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Tem um valor, o Espírito Santo se move em você.
Pai bendito, nós queremos te louvar e te agradecer por esses que vieram à frente, Senhor, e compreenderam a tua palavra, a tua mensagem nessa noite. São alcançados por essa palavra, por esse exemplo maravilhoso de Jefté. Que eles entendam, Senhor, que não há fatalismo, que não há determinismo em nada. O Senhor é capaz de mudar uma história, o Senhor é capaz de mudar uma vida, que o Senhor é capaz de mudar um presente, que o Senhor é capaz de olhar para uma sucata e transformar numa belíssima obra de arte, que o Senhor olha para uma pedra e vê, ó Deus, uma escultura linda, que o Senhor faça dessas vidas umas vidas triunfantes, abundantes, felizes, Pai, que o Senhor mude a sorte dessas pessoas, porque eu oro por elas, no poder do Teu Espírito Santo e no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém, amém. Quantos podem aplaudir a Jesus? Dê uma forte salva de palmas para Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Nós estamos encerrando agora a nossa celebração, mas terça-feira tem mais no Tadel. Não deixe de estar conosco no Tadel, amém? Levanta as mãos, os braços para os céus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do seu Espírito seja com todo o povo de Deus reunido aqui e nos 4 cantos da terra. Que haja paz em Israel e justiça social na imensa nação brasileira, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vão na paz do Senhor, na graça e na força do seu poder. Aleluia. E adorarão, multidões virão e o adoram.